Jó era um homem notável em sua comunidade, conhecido por sua grande riqueza e prosperidade. Ele possuía muitas terras, rebanhos incontáveis e uma família numerosa, com filhos e filhas que ampliavam seu legado. Mais do que seus bens materiais, Jó era um exemplo de integridade e justiça. Sua vida pautava-se por uma devoção genuína e constante a Deus, manifestada por sua prática regular de orações e sacrifícios, não só por ele mesmo, mas também em favor de sua família. Agora, imagine você no lugar de Jó, enfrentando essas provações. O que você faria se, de repente, tudo o que você preza e ama fosse tirado de você? Como você lidaria com a fé e a confiança em momentos de profundo sofrimento e dúvida? Às vezes, enfrentamos perdas ou dificuldades que parecem injustas e inexplicáveis. Então fique até o final do vídeo que nós vamos ver essa história fascinante que inspira tanta gente. Mas antes, inscreva-se no canal e deixe seu like para que o vídeo prossiga e alcance pessoas que precisam da inspiração de Jó, que vem da fé em Deus. Então, vamos começar. Um dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: "De onde você vem?" Satanás respondeu ao Senhor: "De perambular pela terra e andar por ela." Disse então o Senhor a Satanás: "Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal." "Será que Jó não tem razões para temer a Deus?" Respondeu Satanás. "Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face." O azar de Jó começam de forma repentina e devastadora, abalando os alicerces de sua vida estável e próspera. Em um curto espaço de tempo, Jó enfrenta perdas imensuráveis. Primeiro, mensageiros chegam a Jó com uma sequência de notícias trágicas. O ataque dos sabeus, que foi relatado que os bois estavam arando e as mulas pastavam por perto quando os sabeus atacaram, levando os animais e matando os servos. Só um conseguiu escapar para contar a Jó. Logo após, o segundo mensageiro informa que fogo de Deus caiu do céu, queimando e destruindo as ovelhas e mais servos. O terceiro, em seguida, diz: "Os caldeus formam 3 grupos para atacar, levando os camelos e assassinando outros servos restantes." O quarto, finalmente, chega a notícia mais devastadora. Um forte vento vindo do deserto colapsa a casa, onde os filhos de Jó estavam reunidos, matando todos eles instantaneamente. Após essas sucessivas tragédias, Satanás ataca a saúde de Jó com úlceras dolorosas por todo o corpo, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, em um estado de angústia extrema, se senta entre as cinzas, usando um caco de cerâmica para raspar suas feridas, num sinal de total desolação e sofrimento. Diante dessas calamidades inacreditáveis, Jó sente uma dor profunda e incomensurável. Ele rasga suas vestes e raspa a cabeça em sinal de luto, mas sua reação inicial revela a profundidade de sua fé e aceitação. Ao receber essas notícias, Jó levantou-se, rasgou o manto e barbeou a cabeça. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor." Apesar das perdas assombrosas, a resposta inicial de Jó é de adoração e aceitação, demonstrando uma fé que continua a ser reverente, mesmo diante de um sofrimento inimaginável. Esta atitude sublinha a extraordinária resiliência de sua crença e confiança na soberania de Deus. Após as devastadoras perdas que Jó enfrenta, 3 de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vêm de longe para confortá-lo e consolá-lo. Ao chegarem, ficam tão chocados com a condição de Jó que passam 7 dias e 7 noites sentados com ele em silêncio, pois veem que seu sofrimento é imenso. Estes são marcados por uma série de discursos onde os amigos tentam justificar o porquê do sofrimento de Jó.
Eles acreditam firmemente na retribuição divina, que o sofrimento é uma consequência direta do pecado. Portanto, para eles, Jó deve ter cometido algum erro moral para merecer tais desgraças. Elifaz é o primeiro a falar e sugere que Jó deve introspectar e encontrar o pecado que cometeu. Ele diz: pense agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Porque eu mesmo já vi que todo aquele que cultiva o mal e semeia a maldade também colhe. Elifaz insinua que Jó precisa aceitar sua culpa para obter alívio de Deus. O segundo é Bildade, que insiste que Deus não perverte a justiça. Ele pergunta: acaso Deus perverte a justiça? Acaso o Todo-Poderoso perverte o que é direito? Se você procurar a Deus e implorar ao Todo-Poderoso, se for inocente e íntegro, até agora ele se levantará em seu favor. Bildade encoraja Jó a buscar a Deus para restaurar suas condições, partindo da pressuposição de que Jó fez algo errado. O terceiro é Zofar, que é o mais direto e até severo com Jó. Ele afirma que Jó seguramente fez algo para merecer sua sorte. Ele fala: você diz, a minha doutrina é correta, e sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse, e lhe abrisse os lábios, e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois verdadeiro entendimento tem duas faces. Saberia então que Deus até se esqueceu de parte da sua iniquidade. Zofar sugere que o sofrimento de Jó é até menos do que ele realmente merece. Jó responde a cada um de seus amigos, defendendo sua inocência e expressando seu desejo de entender o que está acontecendo. Ele lamenta a falta de compreensão de seus amigos e sua própria dor. Então, eu ainda teria consolo, e mesmo com toda a minha dor, eu me exultaria por não ter negado as palavras do santo. Jó insiste que sempre foi justo e fiel e não consegue entender por que Deus o encara como inimigo. Mas desejo falar ao Todo-Poderoso. Desejo defender o meu caso diante de Deus. Enquanto as conversas continuam, a frustração de Jó se aprofunda. Ele anseia por um encontro direto com Deus para questionar o motivo de seus infortúnios, mantendo ao mesmo tempo sua integridade. Jó se mostra cada vez mais desiludido com seus amigos, e apesar de sua dor intensa, continua a buscar respostas e justiça divina. No livro de Jó, após longas discussões entre Jó e seus amigos sobre a justiça divina e o sofrimento humano, Deus finalmente fala diretamente a Jó a partir de um redemoinho. Este encontro é um ponto crucial na narrativa. Deus não responde diretamente às perguntas de Jó sobre o porquê de seu sofrimento, mas em vez disso, destaca sua soberania e o vasto mistério da criação. Deus começa questionando Jó sobre a vastidão e a complexidade do universo, perguntando se ele estava presente na fundação da terra ou se ele pode controlar os poderes da natureza, como as tempestades, as constelações no céu ou as criaturas selvagens. A série de perguntas de Deus faz Jó perceber a limitação do entendimento humano diante da grandeza divina. Este discurso ressalta a mensagem de que a sabedoria e os propósitos divinos estão além do alcance humano, e que existe uma ordem e um propósito no universo que os mortais não conseguem compreender completamente. Jó, então, reconhece sua insignificância perante Deus. É levado a uma nova compreensão sobre a humildade e a confiança na justiça divina, mesmo quando não consegue entender completamente suas provações. O encontro transforma a visão de Jó sobre Deus, reafirmando sua fé e a complexidade da relação entre o divino e a experiência humana. Após o poderoso discurso de Deus em meio ao redemoinho, Jó é profundamente impactado por essa revelação divina. Ele humildemente reconhece a grandeza de Deus e a limitação do seu próprio entendimento. Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa confissão marca o ponto de transformação em sua fé, onde ele passa de um conhecimento teórico sobre Deus para uma experiência pessoal e direta com ele. Reconhecendo sua vulnerabilidade e falta de compreensão diante do propósito divino, Jó se arrepende do seu questionamento anterior.
Ele se submete totalmente à sabedoria e à vontade de Deus, renovando e aprofundando sua relação com o Criador. Em resposta à fidelidade e humildade de Jó, Deus restaura sua vida significativamente. Ele retorna à saúde de Jó, concede-lhe o dobro das riquezas que antes possuía e abençoa sua família novamente, com mais filhos. Esses atos de restauração simbolizam não apenas a justiça de Deus, mas também seu amor e misericórdia. Essa restauração externa espelha a transformação interna de Jó, fortalecendo ainda mais sua fé e demonstrando que Deus é digno de confiança, mesmo nos momentos mais difíceis. A história de Jó termina com ele vivendo uma vida longa e plena, cercado pela nova bênção e o incremento da fé que surgiu através de sua intensa provação e renovada compreensão de Deus. A história de Jó oferece profundas lições sobre fé, sofrimento e a natureza da divindade, que continuam a ressoar com os leitores modernos. Uma das mensagens centrais é que a fé genuína não depende de uma compreensão completa dos planos de Deus, mas sim da confiança inabalável em sua sabedoria e justiça, mesmo quando enfrentamos tribulações incompreensíveis. Jó nos ensina que o sofrimento é uma parte inerente da experiência humana. Ele passou por perdas devastadoras e dor intensa, mas sua história revela que o sofrimento não indica ausência divina ou castigo automático. Em vez disso, pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual e profundo encontro com o divino. Na sua jornada, Jó descobriu que a fé não é uma simples transação de devoção por bênçãos, mas uma relação construída na confiança e no amor incondicional por Deus, independentemente das circunstâncias. Em reflexões mais contemporâneas, a história de Jó espelha as jornadas pessoais de muitos que enfrentam incertezas e provações. Vivemos em um mundo onde o sofrimento muitas vezes parece aleatório e injusto. No entanto, a história de Jó nos encoraja a manter a confiança em algo maior que nós mesmos. Mesmo quando não entendemos por que passamos por determinadas dificuldades, podemos encontrar força ao acreditar que nossa vida está nas mãos de um Deus soberano, cuja compreensão ultrapassa nossos horizontes limitados. Ao se humilhar diante de Deus e renovar sua visão do divino, Jó ultrapassa a dor com uma fé mais madura e relacional, algo que muitos podem aspirar em suas próprias vidas. Em última análise, a história de Jó é um convite para confiar em Deus, não por respostas imediatas ou soluções rápidas, mas por uma relação construída na fidelidade e na esperança resiliente. Obrigado por assistir. Agora, vamos continuar a conversa nos comentários abaixo. O que você aprendeu com a história de Jó? Como isso impactou sua fé e sua perspectiva sobre o sofrimento? Compartilhe conosco e não se esqueça de conferir mais vídeos sobre a Bíblia.